E aí pessoal, beleza? Professor Hugo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aí com mais um vídeo de correção do exame de qualificação, dois exames de qualificação da UERJ, né? Nós estamos aí com o exame de qualificação vestibular UERJ 2017/2018. Como eu sempre costumo explicar no início do vídeo, é o exame na qual você tem a prova sendo realizada em 2017 e o ingresso daqueles que foram aprovados em 2018. Né? Então aqui nós vamos resolver os dois exames de qualificação, tá? As questões de física desses exames de qualificação e vamos que vamos, beleza? Já tem os exames de qualificação 2019/2020, 2018/2019 no canal. Tem os vídeos de desafios, de questões do dia, né? Que é tanto no YouTube quanto no Instagram. Então o link do meu Instagram vai estar aí na descrição do vídeo, me segue lá, que as questões são diferentes. Então você vai ter resolução por dia de duas questões diferentes, né? Que eu pego de provas de concurso, que eu pego de livros, né? Amanhã vai sair a correção da prova da UERJ já 2016/2017 e Enem 2009. O Enem eu vou começar de 2009 até o atual, ok? Então o que a gente vai fazer, galera? Vamos resolver essa prova. Vou fazer também alguns vídeos de correção de provas da EA, porque a prova já é no dia 22, tá? Você vai estar assistindo esse vídeo no dia 13, a prova da EA vai ser no dia 22, tá bom? Então, a galera que já é inscrita, verifica se a sua inscrição ainda está ativa, porque o YouTube ele tem essa mágica de repente, um dia você está inscrito no canal, no outro dia você não está mais inscrito no canal. O YouTube tem essa mágica aí que eu não sei como eles fazem, beleza? Segue lá no Instagram, tem muita questão bacana lá, eu posto foto dos meus quadros, você vai ter muita coisa para vocês poderem observar e usar como revisão, tá? Vou deixar minha página no Facebook, beleza? Se inscreve, quem não é inscrito e caiu de paraquedas aí no vídeo ou caiu indicado por alguém, se inscreve, tá? E vamos que vamos, deixa o like, ativa as notificações para que você possa receber os vídeos futuros e assista as outras séries do canal, beleza? Então vamos lá, pessoal, a gente vai começar o exame de qualificação UERJ 2017/2018 com a questão número 6, né? 2017/2018 foi quando surgiu essa ideia das questões interdisciplinares, ali onde você tem, na parte de linguagens, um texto na qual, dentro desse texto, as questões seguintes, a prova vai ter uma questão de matemática, uma questão de química, uma questão de física, tá? Geralmente baseados nos temas desse texto, mas que não necessariamente você precisa ler o texto para ter uma noção. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Então, vamos pegar a questão número 6 aqui. Considerando o conceito de simetria, tá? Deixar bem claro aqui, considerando o conceito de simetria, observe o desenho abaixo. A gente tem esse desenho aqui, né? E está dizendo o seguinte: os pontos A e B são simétricos em relação à reta S. Quando S é a mediatriz do segmento AB. Observe este novo desenho, está aqui. Você tem o ponto S, né, a reta S, no vertical aqui, e você tem a letra R, à direita da reta S. Em relação à reta S, a imagem simétrica da reta R, apresentada no desenho, é... Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui a ideia de simetria. Né? Para isso, a gente pode usar a ideia de simetria com o conceito de números simétricos, por exemplo, -1 e mais 1, são simétricos. É o mesmo número, porém com sinais opostos. Ou seja, se a gente for trazer isso para a física, você pega, por exemplo, vamos pegar o auxílio da nossa régua aqui. Imagina que você tem, vamos pegar um exemplo de vetores. Você tem um vetor A e um vetor B. O vetor A é um vetor que tem 4 unidades em módulo. O vetor B também tem 4 unidades, porém ele tem mesma direção que o vetor A e sentido oposto
ao vetor A. Então, o vetor B é simétrico ao vetor A. Eu posso chamar ele de vetor eu posso dizer que ele tem menos 4 unidades em relação a A. Beleza? Então, a gente pode também dizer, né, que o vetor B corresponde ao vetor menos A. Perfeito? É simétrico ao vetor A, então posso dizer que ele corresponde ao vetor menos A. Então, a ideia de simetria é você pegar o R e modificar o sinal dele. Beleza? A alternativa que apresenta essa ideia está aqui, é a alternativa C. Beleza? Bem tranquilo, bem molezinha, bem mamão com açúcar, tá? Vamos para a próxima questão. Rodou. Estamos aí com mais uma questão, tá, galera? Agora a questão seguinte, né? A questão 7, que diz o seguinte: a lei de conservação do momento linear está associada às relações de simetrias espaciais. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa m e velocidade v e um corpo inicialmente em repouso de massa igual a 10m. Logo após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a... Já vamos pegar aqui o auxílio da nossa régua. A questão me diz que a colisão é inelástica. Você tem uma partícula de massa m, né? Vamos pegar aqui de vermelhinho. Uma partícula de massa m, velocidade v. E você tem aqui um corpo inicialmente em repouso. Vamos botar um bloco, né? Nossa, esse bloco ficou muito grande. Vamos diminuir um pouco. Você tem um bloco aqui, um corpo inicialmente em repouso, né? Se ele está inicialmente em repouso, a velocidade dele é 0. E ele tem massa 10m. Isso aqui constitui um sistema isolado. Após a colisão, você tem aqui uma colisão perfeitamente, uma colisão inelástica. Na colisão inelástica, você tem, após a colisão, os corpos caminhando juntos. Então, basicamente, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Eles vão formar, né, um corpo só. E vão passar a caminhar juntos com uma velocidade que eu vou representar por V'. Tá? Ou você poderia botar essa velocidade inicial aqui da partícula de massa m de V1 e essa daqui de V2. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu representei por V', mas fica a teu critério. Tá? Então você tem aqui a conservação da quantidade de movimento, a conservação do momento. Certo? Então vamos ver como é que ficaria isso aqui. Na conservação do momento, você tem que a quantidade de movimento antes da colisão equivale à quantidade de movimento após a colisão. Antes da colisão, o que você tem? Os corpos estão separados, né? Então você tem a quantidade de movimento da partícula, m vezes v, né? A quantidade de movimento é massa vezes velocidade, mais a quantidade de movimento do corpo que está em repouso, 0. Não está movimentando, então a quantidade de movimento dele é 0. Logo depois disso, esses corpos passam a formar um corpo único, um sistema único. Então você passa a ter m junto com 10m vezes a nova velocidade v'. Pronto, está resolvido a nossa questão. m mais 10m, 11m, vezes v'. M morre com m. E o 11, né, que está multiplicando, vem para cá, dividindo. Logo, o que você tem aqui? Você tem que v' é igual a v dividido por 11.
Pronto, qual é a alternativa onde eu tenho isso? V dividido por 11 é a alternativa C. Bem tranquila, tá? Teve conta, né? Que a outra questão não teve, mas nada de muito difícil. Você só tem que lembrar a ideia de conservação da quantidade de movimento, tá? Então bora para a próxima questão. E aí, ó, estamos aí agora na questão 38, as questões lá do texto de linguagem já foram. Agora vamos para a questão 38. Observe o diagrama. Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Então, a gente tem aqui as curvas de aquecimento. Questão de calorimetria. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Vamos pensar no seguinte. A gente tem dois tipos de quantidade de calor, né? A gente tem a quantidade de calor sensível, né? M, C, ΔT, o famoso quimacete. E a gente tem a quantidade de calor latente, ml, o famoso quimole. A quantidade de calor sensível é a quantidade de calor necessária para provocar variação de temperatura. A quantidade de calor latente é a quantidade de calor necessária para provocar mudança de estado físico. E durante a mudança de estado físico, a temperatura do corpo se mantém constante. Então, esses momentos aqui onde você tem a reta constante aqui, é o momento que o corpo está mudando de estado físico. Vamos lembrar os três estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. Né? Você tem aí o quarto estado da matéria, que é o estado plasma, né? Mas ele não importa que para essa questão aqui a gente não leva ele em consideração. Né? Quando o corpo muda do estado sólido para o estado líquido, quer dizer, por exemplo, você pega um gelo quando ele está derretendo, ele está se fundindo com a água. Né? Você pega um gelo, um cubo de gelo, coloca ele dentro da água, começa a ter uma troca de calor, né? A água começa a perder calor e o gelo começa a receber calor, o gelo começa a se fundir com a água, logo depois ele vira água, passa do sólido para o líquido, você tem um processo de fusão. Tá? Passagem do estado líquido para o estado gasoso, a água recebeu o calor, ferveu, evaporou, vaporização. Beleza? Você tem a passagem do estado gasoso para o líquido, que é a condensação ou liquefação, e você tem a passagem do estado líquido para o sólido, que é quando o líquido se solidifica, logo, solidificação. Então, esse momento aqui onde você tem a reta crescente, é o momento onde você está gerando aqui variação de temperatura. Então, a quantidade de calor aqui é a quantidade de calor sensível. Agora, nos pontos B e C, é onde você tem o processo de mudança do estado físico. E a questão me deixa bem claro que a esfera é sólida. Então, ou seja, ela está no estado sólido. Se ela está no estado sólido, a primeira mudança de estado físico que ocorre aqui é o processo de fusão. Ela está indo do sólido para o líquido. Logo, a segunda mudança de estado físico que está ocorrendo aqui, tá? É quando a esfera, que agora não é mais esfera sólida, agora é líquido, está indo do líquido para o gasoso. Então, o processo aqui é vaporização. Logo, alternativa D. Perfeito? Bora para a próxima. Estamos aí agora na questão 40. Né? Uma questão que envolve gráfico, né? Um gráfico de velocidade versus tempo. Né? Pelas alternativas aqui, é um gráfico de um movimento retilíneo uniformemente variado. Num gráfico de velocidade versus tempo, nós temos aí informações relacionadas ao deslocamento, a posição dos corpos. Tá? Então, vamos dar uma analisada no enunciado da questão. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é, primeira coisa,
Vamos fazer da maneira mais fácil e daqui a pouco a gente faz da maneira mais difícil, mais trabalhosa, né? Fazer da maneira lógica. A reta é crescente. Isso quer dizer que à medida que o tempo vai passando, a velocidade do corpo vai aumentando. Logo, se a velocidade desse camarada vai aumentando, quer dizer que ele vai acelerando, tá? Então, ele acelera, não desacelera. A aceleração tem que ser positiva. Ou seja, qual é a equação que a gente vai usar aqui? Como eu falei, um gráfico V versus T no movimento retilíneo uniforme me dá informações relacionadas ao deslocamento. Qual é a equação do deslocamento que nós temos? No MR e o V, ΔS é igual a V0 vezes T mais AT quadrado dividido por 2, né? Ou meio de AT quadrado. Então, ó, quem está acompanhando o T quadrado é a aceleração. Como eu disse, a reta é crescente, a aceleração então tem que ser positiva e não negativa. Então, onde a gente tem aqui a aceleração negativa, que é o 0,55 e 1,25, a gente já descarta. Essas duas aqui, ó, já estão fora. Beleza? A gente tem aqui uma aceleração positiva. Então, eu só posso ter aqui como alternativa correta ou a letra B ou a letra D. Tá bom? Então, vamos dar uma analisada agora no restante. A gente sabe que para calcular, né, a gente tem o V0 aqui, e a gente pode analisar aqui já direto no eixo Y aqui que representa a velocidade. O corpo está partindo o movimento dele aqui, ó. Então a velocidade inicial dele está aqui. E a velocidade final dele, até onde aponta o gráfico, está aqui. Aqui eu tenho V0. Então o que eu preciso aqui é da velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? 5. Então ó, a gente já mata a questão. Você fazendo uma breve observação do gráfico, você já mata a questão, já vê aqui que é a letra B. Pô, como é que eu vou descobrir a aceleração? Como é que eu sei que a aceleração é 0,625? Faz a aceleração média, ó. O intervalo de tempo vai de 0 a 12, então ΔT é 12. O ΔV, né, que é a variação de velocidade varia de 5 para 20, então ΔV é 15. Como é que você calcula a aceleração? ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? 20 menos 5, final menos inicial, né? 15. Quem é ΔT? 12. Então você tem aqui, vamos pedir o auxílio à régua aqui. Você tem aqui 15 dividido por 12. Né? Isso aqui vai me dar um número muito próximo de 1. Se eu não me engano, 1,25 seria isso, né? É 1,25, acho que é cravadinho. 1,25 cravadinho. Então a gente tem aqui 1,25 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente precisa lembrar que na equação a aceleração está dividida por 2. Né? Equação da posição, a aceleração está dividida por 2. 1,25 dividido por 2 vai dar 0,625. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui de onde a gente tira ali na equação o 0,625. Alternativa letra B. Você vê um gráfico, já acha que a questão vai ser mega difícil. Né? Eu fiz a aceleração para mostrar para vocês como é que se encontra a aceleração, mas analisando a velocidade inicial e analisando que a reta é crescente, logo a aceleração tem que ser positiva, você já mata a questão, tá? Então, bora para a próxima. Galera, vamos dar uma olhada aqui agora na questão 42. Né? Tem uma imagem aqui e são os mesmos blocos, né? Vamos ler aqui o enunciado. Em um experimento, os blocos 1 e 2 de massas iguais a 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo a tração TB. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos, que bom, né? E a superfície S, a razão entre as trações TA
e TB corresponde a... A gente vai ter que encontrar a razão entre essas duas trações. Para isso, primeiro nós vamos ter que encontrar essas duas trações, né? Só que antes de encontrar essas duas trações, nós vamos ter que encontrar a força resultante, a aceleração, né? E para isso a gente pode encontrar a aceleração usando aqui, ó, a força resultante. Por quê? Essa tração aqui se anula com essa. Então eu tenho que a força resultante aqui é igual a M1 mais M2 vezes a aceleração, porque o bloco está arrastando os dois corpos. A força aplicada no bloco 1 está arrastando os dois corpos, os dois blocos, né? Uma vez que eles são ligados por esse fio ideal. Então, a força que a questão me deu aqui, né, que vale 64 newtons, eu tenho aqui 64, M1 vale 10, M2 vale 6, então 64 dividido por 16, vezes a aceleração. 64, 16 está multiplicando, vem para cá, né? Dividindo. Logo, 64 dividido por 16, né? 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então, 64 dividido por 16 vai me dar uma aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que a gente encontra a aceleração, beleza. A gente pode agora encontrar a força de tração. F é igual a T. Aqui eu só tenho TA, né? Então, se a gente for analisar no bloco 1, F menos TA é igual a M1 vezes a aceleração. Se a gente for avaliar isso no bloco 2, né, TA é igual a massa vezes a aceleração. Então, pelo bloco 2, a gente encontra a tração TA. TA é igual a M2 vezes a aceleração. M2 vale 6, a aceleração vale 4. Então, TA vale 24 newtons. Achei a aceleração. Achei o TA. Agora a gente tem que achar, Agora a gente tem que achar o TB, né? Para a gente achar o TB, beleza, né? A gente vai fazer o mesmo esquema, só que agora o contrário. F menos TB é igual a M2 vezes a aceleração. E para o bloco 1, TA é igual a M1 vezes a aceleração. Agora vamos lá. Achar o TA por intermédio da segunda figura no bloco 1. Isso vai me dar aqui TB, TA não, né? TB, estou trocando TA por TB, é igual a M1 vezes a aceleração. Logo, eu tenho que M1 vale 10, a aceleração vale 4. 10 vezes 4, TB, 40 newtons. A questão me pediu a razão entre TA e TB. Logo, ela me pediu 24 dividido por 40. Pronto. Basicamente, a gente tem aqui o que a questão me pediu. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar por 8, né? Eu estava visualizando aqui 4 e 6, não, mas pode simplificar por 8 também. Vamos lá. 24 por 8 dá 3. 40 por 8 dá 5. Está aqui a nossa razão. Cadê? 3/5. A alternativa correta aqui é a letra C. Perfeito. Bora para a próxima. E aí, vamos agora. Essa daqui é a última questão do primeiro exame de qualificação, a questão 43. Né? E é uma questão, eu já olhei aqui, já estou vendo que é uma questão de transformadores, né?
E uma questão de transformadores não é uma questão muito comum de cair na UERJ. Tá? É muito raro. Vamos dar uma olhada nela. Mas também não é difícil. Tá? Vamos dar uma olhada nela. A corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador corresponde a 10 amperes, enquanto no enrolamento secundário corresponde a 20 amperes. Sabendo que o enrolamento primário possui 1.200 espiras, o número de espiras no enrolamento secundário... Olha só, galera. Aqui é só jogar na equação, né? E a equação diz o quê? Que o número de espiras N2, que é o número no enrolamento secundário, sobre o número de espiras N1, que é o número no enrolamento primário, né? Isso equivale à razão entre as correntes I1 e I2. Perfeito? Então, aqui é só jogar os valores. O N2, cadê? O N2 é o que eu quero descobrir. O enrolamento primário tem 1.200 espiras. A corrente I1, 10 amperes. A corrente I2, 20 amperes. Está aqui. Cancela aqui 0 com 0. 1 sobre 2 é 0,5. Então, eu tenho que N, né? Esse camarada aqui está multiplicando, está dividindo, vem para cá, multiplicando. Eu tenho que N2 é igual a 1.200 vezes 0,5. Eu posso botar aqui vezes meio, né? 12 simplifica com 2. 12 por 2, 6. Então, N2 é igual a 600 espiras. Tá aqui. N2, 600 espiras. Tá? A alternativa correta aqui, letra A. Beleza? Essa é a última questão do primeiro exame de qualificação. Vamos agora para a primeira questão do segundo exame de qualificação. Só vem, galera. Estamos aí, ó. Questão 5 é a primeira questão de física que a gente tem aí. Né? Alguns não consideram como questão de física, mas como tem sistema de medidas aqui, trabalha com massa, trabalha com altura, eu considero como questão de física. Né? Que faz parte aí das questões interdisciplinares aí do texto de linguagens. Né? Então, já é o segundo exame de qualificação, começando aí pela questão 5. Segundo os paleontólogos, Lucy tinha 1,10 metros de altura e 30 kg de massa corporal, sendo possível calcular seu índice de massa corporal IMC. Considere a classificação a seguir. A gente tem aqui a classificação de IMC, né, e a classificação de como seria a nomenclatura do índice de massa corporal dela. Sabendo que IMC é igual a massa em quilos dividido pela altura ao quadrado em metros quadrados, e com base na tabela a classificação de Lucy é... Então aqui a questão basicamente ela já me deu a equação. Então vamos calcular e jogar os valores na equação. Aqui é bem simples, eu já tenho os valores, já tenho a equação. Né? Melhor que isso, só passar no vestibular. Então a gente tem aqui 30 quilos, a massa aqui vale 30, e a gente tem aqui 1,10 elevado ao quadrado. Tem aqui 1,10 elevado ao quadrado. Tem algumas coisas, galera, que vocês precisam começar a pensar muito pela lógica. Eu tenho 1,10 elevado ao quadrado. Se você pensar pela lógica, você não consegue. Se você botar a cabeça para pensar um pouquinho, né, pensar numa questão de potenciação, você não precisa armar e efetuar aquilo ali. Pare e pensa. 11 elevado ao quadrado é 121. Então, se eu tivesse ali 110 elevado ao quadrado, né, 121, certo? Com mais 2 zeros, eu teria 12.100. Como eu estou elevando ao quadrado, eu tenho 2 números depois da vírgula. Eu vou voltar 4 números. 4 vezes. Eu vou botar 4 casas com a vírgula. Né? Então, eu tenho 30
dividido por 1,21. Pensando logicamente, né, acredito que vocês tenham conseguido entender legal no raciocínio, pensando logicamente, você pode de cabeça fazer uma conta super tranquila. Né? Então você tem aí 30 dividido por 1,21. Né? 30 dividido por 1,21 vai dar aí aproximadamente 24,5, 24,5. Então eu tenho aqui aproximadamente 24, deixa eu botar aproximadamente, 5. Né? Você tem aí o índice de massa corporal que está em quilograma metro quadrado. Então, ó, beleza? 24,5 aproximadamente quilograma metro por metro quadrado. Então vamos dar uma analisada aqui nas alternativas. Mas primeiro a gente precisa analisar pela tabela. Né? Se ele tem 24,5 kg por metro quadrado, a gente encaixa ele aqui, né, entre 18,5 e 24,9. 24,5 está nesse meio aí. Então ela tem basicamente o peso adequado. Alternativa aqui, letra C, tá? Bora para a próxima questão. Vamos dar uma olhada agora na questão número 7. Eu já botei logo abaixo também a questão número 9, que são as duas questões aí também da parte interdisciplinar. Né? A questão número 7 diz o seguinte: Lúcio morreu há 3,2 milhões de anos e o tempo de existência da espécie humana é de 200 mil anos. Beleza. Para comparar esses intervalos de tempo, admita uma escala linear na qual 3,2 milhões de anos correspondem a 4 anos. Correspondem a 4 metros. Nessa escala, o tempo de existência da espécie humana em centímetros é igual a... Então vamos lá. A gente tem aqui 3,2 milhões de anos. A questão me diz que corresponde aí a cerca de, né, 3,2 milhões de anos. Milhões é 10 a sexta, né? Então 3,2 vezes 10 a sexta. Isso corresponde aqui a 4 metros. Então isso aqui corresponde a 4. E a gente tem ali o tempo de existência da espécie humana, né, é de 200 mil anos. Beleza? Para a gente compensar que esse 1000 é 10 ao cubo. Se eu pegar 200 vezes 10 ao cubo, eu posso usar como 2 vezes 10 aqui. Então, como aqui em cima eu tenho 10 a sexta, eu vou fazer também, botar na mesma base 10. Então, vou botar 0,2 vezes 10 a sexta. Isso aqui é igual a x. Aqui a gente simplesmente vai fazer uma regrinha de 3. Então, ó, multiplica aqui. Eu tenho 3,2 vezes 10 a sexta vezes x é igual a 0,2 vezes 4, né? 0,2 vezes 4, 0,8. Então eu tenho aqui 0,8 vezes 10 a sexta. E aí a gente pode já cancelar aqui, ó, 10 a sexta morre com 10 a sexta. E o 3,2 que está multiplicando vem para cá, dividindo com o 0,8. O que a gente tem aqui? A gente tem que x é igual a 0,8 dividido por 3,2, que eu posso botar também como sendo 8 dividido por 32. É a mesma coisa. Se eu simplificar aqui, 8 dividido por 8, 1. 32 dividido por 8, 4. Então a gente tem que isso aqui, x é igual a 1 quarto. E a gente sabe que 1 quarto é 0,25.
Isso aqui está em metros, porém a questão me pediu em centímetros. Metro, decímetro, centímetro. Multiplica por 100. Eu tenho aqui 25 centímetros. Que no caso aqui é a alternativa D. Vamos subir aqui um pouco agora e dar uma olhada aqui, né? O mouse deu problema aqui. Vamos dar uma olhadinha na questão número 9. Na questão número 9 está dizendo o seguinte: às vezes meu mouse dá um probleminha porque meu mouse está dando 2 cliques com um único clique. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão número 9. Considere que luz tenha caído de uma altura igual a 20 metros, com a aceleração constante, atingindo o solo com velocidade de 60 km por hora. Beleza. Nessas condições, o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado corresponde aproximadamente a... Então, olha só, galera, aqui a gente está trabalhando uma questão de queda livre, né? Que dentro da área da cinemática é uma das partes não muito comuns de cair. Então vamos lá. A altura h, né, é igual a v ao quadrado sobre g. A altura de onde ela caiu foi a altura máxima em que ela estava. Então, h é igual a v ao quadrado sobre g. Né, sobre 2g, na verdade. Esqueci do 2 ali. Logo, se a gente fizer como a questão que é aqui, né, ele quer o valor da aceleração. Né? Como a questão está me pedindo aqui uma aceleração, para não confundir com a aceleração da gravidade, não vou botar 2g não, vou botar 2a. Tá? Então a gente faz uma troca aqui. Né? Jogo o a para cá e jogo o h para cá. Falando a grosso modo, é isso que a gente está fazendo. Então a é igual a v ao quadrado dividido por 2h. Logo, o a questão me deu aqui a velocidade 60 km por hora. Né? A gente precisa converter essa velocidade. 60 dividido por 3,6. Né? Então a gente tem aí 16, beleza, 16,6. Isso aqui em metros por segundo. Agora que a velocidade já está transformada, já está na unidade do SI, então a gente tem aqui 16,6 elevado ao quadrado dividido por 2h. Né? E a altura vale 20, então eu tenho aqui 2 vezes 20. Tem aqui 2 vezes 20. A gente pode jogar aqui, né? Eu poderia separar esse para, se você quisesse fazer uma conta mais demorada, né? Você poderia simplesmente separar esse 16,6 aí ao quadrado e botar 16,6 vezes 16,6. Né? Que aí você poderia simplificar um desses 16,6 por 2, né, pelo 2 aqui de baixo, que aí 16 por 2 daria 8, 6 por 2 daria 3, então você teria aí 8,3. Fazendo isso, você poderia fazer uma outra divisão. Então, é uma dica aí de algo que você também pode fazer, ou se você simplesmente pode armar ali e efetuar aquele 16,6 elevado ao quadrado ali, vezes 16,6 vezes 16,6. Vai me dar aqui 275,5 aproximadamente, dividido por 40. Joga a reguinha aqui, né? Eu tenho aqui a aceleração
é aproximadamente 7 metros por segundo ao quadrado. A alternativa que tem 7 metros por segundo ao quadrado está aqui na letra B. Tá? Então, agora a gente já finalizou as questões da parte interdisciplinar. Vamos agora para a parte de ciências da natureza. Vamos para a próxima questão agora. Perfeito, vamos dar uma olhada agora aqui na questão 36. 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente, seja com temperatura constante, com igual número de mols de um gás ideal. A temperatura do gás é a mesma nos balões que apresentam as seguintes medidas de raio. Olha só. Vamos supor, a questão não me deu um raio. Então, vamos supor aqui, suponha, botar um valor de raio aqui só para teste, né? Então, suponha que R vale, né, 2. Raio aqui vale 2 centímetros. Vamos trabalhar em centímetros. Tá? Só para a gente ter a noção da proporção ali. E vamos lembrar que como a temperatura como o processo aqui é isotérmico, tá? Como o processo aqui é isotérmico, a gente tem aqui a lei de Boyle. Né? Pela lei de Boyle, a gente tem que P0 vezes V0 é igual a P vezes V. Tá? Essa é a ideia que a gente tem aqui. Né? E aí a gente tem, o que a gente vai avaliar? Né? Que pressão e volume são inversamente proporcionais. Tudo bem? Ou seja, esse camarada aqui é inversamente proporcional. Esse camarada aqui foi o que Boyle determinou, né? Quando eu botei Boyle, foi o que Boyle determinou quando ele conseguiu realizar um processo isotérmico num gás. Então a gente tem 4 balões aqui. Vamos dar uma olhada no volume de cada um deles. O volume do balão 1, né? Os balões são esféricos, então vai ser o volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Aqui. 4/3 de πr ao cubo. É o volume do balão 1. O raio do balão 1 é o próprio R. Né? Então aqui a gente tem 4/3. Vamos considerar aqui também, como é para efeito de teste, vamos considerar aqui o π valendo 3. 4 vezes 3 vezes 2 ao cubo, que vai me dar 8. Então, 3 já morreu com 3. 8 vezes 4, 32. Então, 3 morre com 3 aqui. Eu tenho aqui 32 centímetros cúbicos. Agora, vamos dar uma analisada na segunda amostra. Eu tenho aqui V2, né, no segundo balão, 4/3 de π, que vale 3, né? E o R agora é R sobre 2. Né? Então, vai ser R sobre 2 elevado ao cubo. Né? Perfeito? R sobre 2 elevado ao cubo. Como R vale 2, vai ser 2 sobre 2 elevado ao cubo. Né? E 2 elevado ao cubo é 8. Então, vai ficar 8 sobre 8. Isso aqui vai me dar 1. Né? Então, aqui no raio, isso aqui vai me dar 1. 3 morreu com 3. 4 vezes 1, 4 centímetros cúbicos. Né? A questão que é aquela que... A questão que é que a pressão do gás é maior. Aonde a pressão do gás é maior. Né? A pressão do gás vai ser maior aonde eu tenho menor volume. Então, por exemplo, o balão 1 já está fora, porque o volume do balão 1 é maior que o volume do balão 2. Então, eu já posso descartar o balão 1. Então, por enquanto, o balão 2 está na jogada ainda. Agora, vamos para o balão 3. O volume do balão 3, né, eu tenho aqui 4/3. Né, aqui a gente tem
2R, né? Então, eu tenho 4/3 de π, que vale 3, vezes 2R, né? 2 vezes 2 elevado ao cubo, né? Então, a gente tem aqui 2 vezes 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vai dar 4, né? E a gente vai ter aí 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Então, a gente já pode cancelar aqui 3 com 3 já morreu, né? A gente tem aqui 4 vezes 64, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Então, a gente tem aqui 256 centímetros cúbicos. Esse aqui também já está fora já de cara, que ele é muito maior que o primeiro, o volume dele é muito maior que o volume do primeiro balão, né? E muito maior ainda que o volume do segundo balão. Então, esse aqui, letra C, desconsidera. Já desconsidera a letra C também. E vamos ver agora a letra D, né? O volume do balão 4 vai ser o quê? 4, né? Vezes π. Aqui eu tenho 2R, que vai ser 2 vezes 2, sobre 3, elevado ao cubo. Isso é tudo aqui dividido por 3. Agora vamos lá. 3 com 3, morreu. 2 vezes 2, 4. 4 ao cubo, 64. Perfeito? Então, a gente tem aqui 4 ao cubo, 64. Né? Tenho 4 aqui. Né? 4 ao cubo, 64. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a gente tem aqui 64 dividido por 27. Né? E a gente pode fazer aqui 4 vezes 64 e depois dividir por 27, a gente já pode dividir logo, né, 64 por 27 logo de uma vez. Né? 64 dividido por 27 vai dar 64 vezes... vai dar 2,4 aproximadamente. Vamos botar aproximado aí 2,4. Eu tenho aqui 4, tá? Vezes aproximadamente aí entre 2,3 e 2,4. Aí vamos botar aproximadamente 2,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, a gente tem aqui algo aproximadamente em torno de 9,6 centímetros cúbicos. Ok? Então, está fora. A alternativa correta aqui é a letra B. Aqui, só análise, é uma questão demorada, mas a gente faz por análise, supõe um valor aí qualquer e vai jogando por análise, que aí você é uma questão na qual você vai fazer de uma maneira mais segura se você fizer isso. Tá bom? Então, bora para a próxima. Estamos aqui agora na questão 39, né? Temos um gráfico aí. Observe o gráfico que representa a curva característica de operação de um gerador. Com base nos dados, a resistência interna do gerador em ohm é igual a... Olha só, galera, DDP, a tensão aqui, né? A gente pode analisar aqui a tensão. Né? Esse aqui é um gerador ideal. Né? Pelo gráfico, a gente consegue perceber que isso aqui é um gerador ideal. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, quando a tensão é 24 volts, a intensidade de corrente é 0. Quando a intensidade de corrente é 8 amperes, a gente tem uma tensão igual a 0. Então, esse aqui é um gerador ideal. O que a gente pode fazer aqui? Então, apenas aplicar a primeira lei de Ohm. Carinha feliz, sempre I. U igual a R vezes I, ou V igual a R vezes I, né? Quem vê, I. A gente tem U medindo 24 volts, né? A gente tem R, que é o que a gente quer descobrir, e a gente tem I medindo 8 amperes. Então, o 8 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Logo, eu tenho que R é igual a 24 dividido por 8,
R é igual a 3. 3 ohms. Mamão com açúcar aí, depois de uma questão anterior não difícil, mas trabalhosa, né, onde a gente verificou um por um, aqui a gente faz uma continha básica e resolve o problema. E bora para a próxima questão. A alternativa correta é a letra B. Vamos pular para a próxima. A próxima questão aqui, galera, é a questão 42. Ela diz o seguinte, o enunciado dela está dizendo o seguinte aqui. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência, misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius, 300 gramas, tá? Não é 300 gramas, porque isso aqui não é mato. Estamos falando de medida, né? De medida de massa, né? Com 200, não 200, com 200 gramas, né, de água a 10 graus Celsius, desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a... Então a gente tem aqui 300 gramas, no recipiente eu vou botar 300 gramas de água a uma temperatura de 80 graus, 200 gramas de água a uma temperatura de 10 graus. O corpo mais frio aqui, a ideia é que o calor troca calor, é que um corpo mais frio troca calor com o corpo mais quente. O mais frio aqui são os 200 gramas de água que estão a 10. E o mais quente são os 300 gramas de água que estão a 80. Então, 300 gramas de água vai ceder calor para 200 gramas de água que vai receber calor. Então, um vai ter a quantidade de calor cedido, o outro vai ter a quantidade de calor recebido. Como eles vão alcançar o equilíbrio térmico, somatório das quantidades de calor resulta em zero. Tá? Eles alcançam o equilíbrio térmico e é justamente essa temperatura de equilíbrio que a questão está me pedindo. Logo, eu posso dizer, né, que a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero. E aí, o que eu tenho aqui? M. Vamos botar M1 vezes C. Se eu posso botar C mesmo, vezes ΔT. 1 mais, vamos botar M2 aqui. Como é água, eu posso botar C, sem problema. Vezes ΔT. 2 é igual a zero. A questão não me deu, mas o calor específico da água, a gente já sabe, né? Uma caloria por grama graus Celsius. Então, a gente já joga aqui. Não precisa nem botar aqui, a gente vai multiplicar por 1 mesmo. Então, eu tenho 300 vezes 1 vezes T menos 80. Mais 200 vezes 1 vezes T menos 10. Isso aqui igual a zero. E aí, taca a distributiva aqui. Multiplica 300 por isso. Multiplica 200 por isso. Né? Até porque 300 vezes 1, 300. 200 vezes 1, 200. E vamos que vamos. Eu tenho aqui 300T. 3 vezes menos 8 vai dar menos 24. Então, eu tenho menos 24.000 mais 200T menos 2.000. Isso tudo igual a zero. 300T mais 200T vai me dar 500T. Menos 24.000 menos 2.000 vai me dar menos 26.000. Isso aqui igual a zero, que eu já vou botar direto logo. Do outro lado, menos 26.000, do outro lado, mais 26.000. Então, eu já tenho aqui 500T igual a 26.000. Ó. Tira 2 zeros. Cancela os zeros aqui de cada lado da igualdade. 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Eu tenho T igual a 260 dividido por
5. Tem um esqueminha maneiro aí para quando você vai dividir por 5, né? Só funciona com 5. Então, num próximo vídeo aí, eu dou uma bisurada nisso aí, né? Para a gente poder analisar melhor isso aí. Então, que seria a mesma coisa que você, né, multiplicar por 2 e dividir por 10. Você pega ali 26 por 2, né, vai me dar ali 260 por 2, né, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Né? Então, 520. Dividindo por 10, 52. Né? Multiplicar por 2 e dividir por 10. Desde que você faça isso com 5, vai funcionar sempre. Então, T é igual a 52 graus Celsius aqui, que é a alternativa A. Tá bom? Tá aqui 52 graus Celsius e bora para a próxima questão. Estamos aí, olha aí, para mais uma questão. Última questão, questão 45, é a última questão do exame de qualificação, tá? E vai ser a questão que a gente vai fazer com mais calma aí, porque esse tipo de exercício sempre embola a sua cabeça, que é uma questão de equilíbrio estático. Então vamos dar uma olhada aqui no enunciado. Uma luminária com peso de 76 newtons, já vamos colocar o peso dessa luminária aqui, ó, P, 76 newtons, está suspensa por um aro e por 2 fios ideais. Ó, tem aqui a tração T, que eu vou separar aqui, ó, em T1 e aqui em T2. Já vou botar aqui esses valores logo. Tá? T1 e... Vou botar o T2 um pouco mais para cima. Espera aí que eu fiz cagada aqui. Vamos lá. T1 e T2. Vou botar o T2 aqui. Ó, 3 metros de fio, beleza. Para cada lado aqui. 1,2 aqui na vertical. Ok. No esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 metros. E D corresponde ao ponto médio entre A e C. Perfeito. Sendo BD igual a 1,2 metros e AC e D pontos situados na mesma horizontal, a tração do fio AB em newtons equivale a tração do fio AB ou a tração do fio BC. A gente não vai ter muita diferença, não. Tá? Aqui a gente tem uma decomposição vetorial, porque eu tenho T1 e tenho T2. Então a gente pode dizer aqui, ó, eu botei T1, T2 aqui é T1, tá? Que se decompõe em T1x e T1y, da mesma maneira que T2 também se decompõe em T2x e T2y. Tá? A boa notícia é que questões desse tipo também não são muito comuns de cair. Caem, mas não com a frequência absurda que outras questões caem. Olha só, galera. A gente forma aqui um triângulo retângulo, assim como a gente forma aqui também um triângulo retângulo. Aonde tem o ângulo θ aqui, né? O cateto oposto. Vamos dar uma analisada no seguinte, né? Se a gente somar T1y com T2y, isso vai me dar o peso. Então eu sei que T1y mais T2y é igual ao peso. E o peso vale 76. Ok? Beleza? Só que T1y mais T2y, vamos botar aqui, ó, vamos grifar aqui. Isso aqui vale T, que é essa tração aqui. Certo? Então vamos analisar o seguinte, né? No caso vale aqui, a gente pode avaliar aqui como sendo 2T. Né? Então, a gente tem aqui que 2T é igual a 76. 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo,
eu tenho que T é igual a 76 dividido por 2, isso aqui vai me dar 32 newtons. Pronto, já matei a tração aqui. Perfeito? A tração já está aqui, né? Tranquilinha para vocês. Agora a gente só precisa encontrar ali o ângulo, né? Encontrando o ângulo, a gente está de boa, né? E a questão me pede aqui, né, o valor da tração no fio AB, a gente encontra T1. Perfeito? Então vamos lá. Para a gente encontrar o ângulo aqui, ó, 1,2 é o cateto oposto, certo? Eu tenho aqui 1,2 cateto oposto, beleza. Eu tenho aqui a hipotenusa, né? Beleza. A gente já está resolvido aqui que vale 3. Então, seno de θ, cateto oposto que é 1,2, né? Eu embolei tudo ali e depois não consegui enxergar, dividido por 3. 12 por 3 é 4. Então, 1,2 por 3 vai me dar o seno de θ igual a 0,4. Tá aqui. Agora que eu tenho t e tenho seno de θ, beleza, né? E aqui, percebe aqui, não é 32, é 38, certo? Agora tá bonitinho, agora tá resolvido. E agora a gente encontra, a gente usando o seno, pega aqui, a gente usou ali 1,2 dividido por 3, perfeito. E a gente tem T1Y, né? A gente tem T1Y ali, que a gente sabe que T1Y mais T2Y vai me dar 2T, perfeito? Então eu posso dizer ali isso igual a 76, né? Então eu posso dizer que T1Y é 38 e a gente pode jogar aqui, ó. T1Y está aqui, 38, certo? Que no caso aqui, se a gente avaliar por outro ângulo, ele passa a ser aqui, ó. A gente avaliar por esse triângulo aqui, ele passa a ser o cateto oposto. E a gente tem ali o T1, né? Que é justamente o que eu quero resolver ali. Eu não usei o T1 quando eu usei aquele seno ali, tá? Eu fiz o seno pelas medidas. Agora a gente vai fazer o seno pelas trações, beleza? Então eu tenho aqui, ó, que o seno de θ, independente de fazer pela medida ou pelas trações, o seno vai ser o mesmo. Então eu tenho o seno de θ fazendo pelas trações agora, é T1y, que é 38, dividido por T1, que é justamente o que eu quero descobrir. Então, vem para cá. Seno de θ vale 0,4 igual a 38 sobre T1. 0,4 igual a 38 sobre T1. A mesma coisa que T1 igual a 38 dividido por 0,4, que eu posso colocar como 380 dividido por 4. Vai dar no mesmo. Né? Mas às vezes a pessoa consegue, o candidato que está ali fazendo a prova, ele consegue visualizar melhor a divisão e resolver com mais tranquilidade quando ele transforma ela em valores inteiros. Então, né, 380 dividido por 4 vai me dar aqui 95 newtons. 95 newtons você tem aqui a alternativa C. Perfeito? Galera, essa foi a última questão do segundo exame de qualificação. Tá? Eu espero que os desenhos não tenham ficado muito pequenos para vocês. Tá? E a próxima, amanhã mesmo, vai estar saindo aí 2016/2017, primeiro e segundo exame de qualificação também. Tá bom? Então, como eu disse no início do vídeo, vou deixar aí o link do meu Instagram para você me seguir lá, porque tem as questões do dia no YouTube e no Instagram, e são questões diferentes.
Então você vai ter duas questões aí para você avaliar ou ver a resolução, né? E revisar algum conteúdo e um tipo de questão, um padrão de questão, né? Sempre eu costumo pegar questões de provas, às vezes pego algumas de livros, mas costumo pegar questões de provas de concurso, né? Pelo menos todas que eu trabalhei até agora botei até agora são questões de concurso. Tem já as provas em 2019, 2018, agora em 2017, né? Na playlist de correção de provas, vai vir o Enem aí, tá? Acompanha a playlist de vetores, já tem a playlist completa de aulas de nivelamento. Tá saindo também o vídeo com resolução de exercício da lista de nivelamento, que eu vou deixar o link do Drive aí, onde eu vou colocar as listas na descrição do vídeo. E, mais uma vez, se você que é inscrito, verifica a sua inscrição. Você que não é, caiu de paraquedas ou caiu por indicação, se inscreve, deixa o like aí, compartilha para poder me ajudar, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Aumentar o alcance do vídeo aí. E ativa as notificações aí para você ir recebendo a notificação dos futuros vídeos. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto e só vem, galera. Um abraço.